Salve, internauta! Seja bem-vindo ao nosso canal. Sextou, nós estamos juntos, né? Como eu prometi, eu vou soltar um vídeo hoje no meio da inscrição do Enem. A inscrição começou aí na segunda-feira. Nós estamos hoje no dia 15 e a inscrição termina dia 22, que é sexta-feira que vem, para o Exame Nacional do Ensino Médio. Estou aqui para ajudar você, já que o ano é atípico. Nós vivemos neste momento uma impossibilidade de continuar nossos afazeres e nossa preparação, e eu imagino a situação do vestibulando, né, cara? Imagina, este é o ano que eu vou entrar no ensino superior, vou estudar, arrumei um tempo, o ano foi atropelado. E é por isso que vários movimentos estudantis estão pleiteando hoje um adiamento da prova do Enem. Então as informações que eu vou dar são de acordo com o edital agora, com as informações de que o INEP dispôs para que o candidato se inscrevesse. Mas o INEP deixa claro que existe a hipótese de mudar sim a data, se for necessário. Para quem está em dúvida, na dúvida, esse é o endereço quente, falou? Tem muita informação difusa na mídia, então tem notícia que é atrapalhada. A Globo falou A e depois a Globo falou B, ela mesma se contradisse. Olha, não é a mídia que está atrapalhada, tá? O governo é que está atrapalhado. Então, para ajudar você, eu, Fernando, que trabalho com vestibular desde 98, né? Dei uma mergulhada e fiz um outro caminho que talvez facilite o seu rolê. Vou explicar agora esse tutorialzinho e peço que você deixe o seu like aí, por favor, para dar um upgrade no canal, né? A ideia é que a gente possa difundir essas informações para todo mundo ter o acesso facilitado. Não é justo que alguns façam a prova numa condição diferente do que outros, né? Então vamos tentar, à medida do possível, ser solidários para que a disputa seja justa e os melhores consigam as suas vagas aí com melhor preparo. Infelizmente, no ano de pandemia, o que eu estou vendo é um abismo social crescente, é um apartheid educacional. Vai ter aluno que vai chegar para o dia da prova sem ter se preparado durante alguns meses, porque a pandemia impediu a escola dele de funcionar e os professores não se organizaram ainda, a escola não se organizou para que ele estudasse remotamente. Em casa ele não tem, talvez, internet, ele tem um celular pré-pago, que talvez não seja nem dele. Então, o momento é delicado e é por isso que eu peço que vocês difundam as informações que nós vamos trabalhar a partir de agora. Valeu? Então vamos seguir em frente, moçada. Pau no gato. Quando você entra na página do INEP, eles já colocam de cara as novidades de 2020. Olha só. A aplicação em computador para 100 mil participantes que escolherem participar da primeira edição do Enem Digital. Confira o edital específico. Imagina, cara. São só 100 mil vagas, nem é em todo município. E eu acho que hoje já estão se encerrando essas vagas, né? Atendimentos específicos agora fazem parte do atendimento especializado. Quer dizer, antes eram atendimentos que eu tinha que pedir caso a caso, agora já tem um nicho. Se eu sou, por exemplo, uma mãe amamentando, já vou direto ali, né? Facilitou mesmo, de fato, isso. Participantes cegos ou surdocegos poderão usar leitor de tela desde que solicitem durante a inscrição. Participantes lactantes que levarem o lactente e o acompanhante para a aplicação terão 60 minutos adicionais para fazer as provas, desde que solicitem atendimento especializado durante a inscrição. Participantes autistas e surdocegos terão banca especial para a correção de suas provas. Redações escritas em Braille serão corrigidas no sistema Braille. Carteira de trabalho, certificado de reservista e certificado de dispensa da incorporação não serão aceitos como documento de identificação. Inclusão de foto no sistema de inscrição será obrigatória. Participantes com doenças infecto-contagiosas deverão entrar em contato com o INEP para a oportunidade de participar da reaplicação. Participantes deverão marcar a cor do seu caderno de questões no cartão resposta, são as novidades do ano. Cara, acho que a novidade mais importante é que se você estiver doente, você vai poder comprovar a sua doença e adiar a sua prova, fazer junto com o PPL, por exemplo, ou fazer quando eles determinarem. Isso já é um ganho, não é? Vamos falar do que serve a prova do Enem, em primeiro lugar.
Eu acho que tem muito aluno que pensava em fazer o Enem, mas de repente não precisa nesse ano se expor ao risco de contágio da família, de si mesmo, não é? Bom, primeiro vamos ver quem precisa. Quem precisa tem que fazer inscrição, sim. Então, para que serve o Enem? O Enem serve para você entrar, por exemplo, numa universidade lá em Portugal. Eles usam o Enem como ferramenta de avaliação do candidato, né? O Enem serve para você acessar o SISU, que é o Sistema Único de Vagas das Federais brasileiras e binacionais, né? Então, Itaipu, por exemplo, é binacional, é brasileira e paraguaia, é, e a prova deles é via Enem. Então, o ingresso deles é via Enem. Eu tenho que primeiro me familiarizar com isso, né? Saber que o SISU vai me possibilitar entrar em alguns lugares e o ProUni outros. Então, o que seria o exame do ProUni, que também utiliza a nota do Enem? ProUni, querido, é um programa do governo que subsidia a mensalidade para você estudar numa faculdade privada. Então, imagina que você queira, sei lá, a gastronomia. E você tem aqui em São Paulo algumas faculdades que têm um curso bom de gastronomia. Sei lá, você tem a PUC, você tem a Embi Morumbi, imagina algumas, vai? Se você for um cara de baixa renda, você tem acesso ao ProUni, comprovando a baixa renda da sua família. Então, a prova do Enem vai te abrir várias portas. Por isso, para você é fundamental fazer sim o exame e correr o risco aí do corona, né? Correr o risco, eu digo, vai com 3 máscaras, embora eu acho que o governo tenha obrigação, já que está mantendo a data, de fornecer máscaras para a gente ir trocando durante a prova, não é? Sim, leve a sua água de casa, mesmo que eu ache que o governo vai ter que disponibilizar água potável para todo mundo em garrafinha, não é? Sim, outro programa do governo que usa o Enem para poder avaliar se o aluno merece ou não aquele financiamento é o FIES, que é o financiamento que todo mundo conhece, né? Quer dizer, entrei numa faculdade privada, tenho alguma condição, né? Só que para mim a faculdade é cara. Bom, eu tenho um subsídio do governo que vai pagar parte da mensalidade ou a mensalidade inteira e eu vou ressarcir o governo assim que eu terminar de fazer o curso. E aí, trabalhando, eu vou poder juntar essa grana e pagando aos poucos o FIES. De qualquer maneira, são os mecanismos que utilizam a prova do Enem. A autoavaliação também é uma finalidade do Enem, mas eu acho que a autoavaliação só é importante este ano para quem precisa ingressar, tá certo? O desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais são a importância que o governo tem para si. Quer dizer, ele vai usar os dados do Enem para bolar políticas públicas e saber como anda o ensino médio. Vocês entenderam, né? Para ingressar na Europa é fazer o Enem e tirar nota alta, viu? Que a parada é bem concorrida. Atente-se você que tem que pagar a inscrição, quer dizer, o candidato que não tem acesso à isenção. Bom, quem está isento esse ano? Tinha uma série de circunstâncias, né? Era isento, por exemplo, o aluno de escola pública, desde que ele não tivesse perdido a prova no ano anterior sem explicar por que perdeu. Quer dizer, esse ano tinha lá um espaço, ainda tem, né, na página, para você explicar, olha, eu perdi o exame porque eu estava num casamento. E aí você comprova que você estava no casamento. Ah, eu perdi o exame porque eu fui hospitalizado. E você comprova que foi hospitalizado. Bom, este ano, por conta da pandemia, o governo teve que mudar essa forma de agir. Embora haja, então, o lugar para você preencher a justificativa, eles também estão dizendo que todo mundo que é aluno de escola pública está automaticamente isento esse ano, logo que você começa a preencher lá o formulário de inscrição. Sim, e está isento quem dessa taxa de inscrição, né? Está isento quem esteja cursando a última série do ensino médio do ano de 2020 na escola de rede pública. Está isento quem tenha cursado todo o ensino médio na escola da rede pública, não vale o meio a meio, falou? Como bolsista integral na rede privada, tá? Mas esse aí vai ter que comprovar a situação dele para poder ter isenção. E vai ter isenção também quem declara estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, né? Então imagina, se é um aluno que estudou em escola privada porque teve bolsa, por exemplo. Mas sua família é uma família que não tem grana. Você era, sei lá, o filho da mulher da faxina. E a sua família vive com a renda da sua mãe.
Poxa, você tem como comprovar, mas vai ter que agregar os documentos necessários na hora da inscrição. O aluno de escola pública já está isento, ainda que ele tenha perdido a sua prova no ano passado, tá certo? Então vamos lá, prestar atenção nisso. Quem precisa preencher para ter isenção, faça o que é necessário. E quem é aluno de escola privada tem um outro caminho, não é? Vai ter que pagar os 85 mangos. A inscrição vai até dia 22, mas a taxa pode ser paga até dia 28 de maio, para você ver se conseguiu isenção, no caso do aluno de baixa renda. E o Enem recomenda que você faça a inscrição online, se possível, né? Use aí a conta do seu pai à distância, da sua mãe à distância, caso você seja menor de idade, por exemplo, e não tenha sua própria conta bancária. Falou? O participante, e isso aqui eu acho que é a primeira coisa que você deve fazer, viu, cara? Deve anexar no sistema de inscrição a sua foto atual, nítida, individual, colorida, com fundo branco, quer dizer, aponta para o fundo branco, ó, e tira a sua foto, tá? Tira a sua foto mostrando a sua cabecinha sem bombeta, falou, irmão? O rosto inteiro, sem o uso de óculos escuros. Claro, tudo bem, mas o escuro você tira, né? E artigos de chapelaria, vai ter que tirar o boné, o chapéu, necessariamente para tirar essa foto. Eu, no seu lugar, cara, faria a foto antes de preencher lá a ficha da inscrição. Porque você vai ter que anexar essa foto, ela tem que estar no celular ou no computador em que você esteja fazendo a inscrição. Depois da inscrição, só vai dar para acessar a página do participante com o login do governo federal. Então, o que eu recomendo para você? Passo número 1. Tire a sua foto e separe os seus documentos. É o primeiro passo. Passo número 2. Faça o seu cadastro no acesso.gov, tá bom? Para que ele gere uma senha e você possa usar essa senha na sua inscrição do INEP. Faz assim que é mais fácil, irmão. Vai pelo tio Fernando, tá bom? Esse acesso.gov é o que eu uso, por exemplo, para saber como vai minha empresa, né? É o que eu uso, por exemplo, para saber como vai minha situação social com o governo. Então esse acesso vai ser importante a vida inteira. Aproveita, já faz, já gera a senha antes de se inscrever, tudo bem? E como funciona a declaração de comparecimento para o Enem, né? Se você já vive no mundo do trabalho, tome cuidado com isso, viu? Não dá para chegar no dia do exame do Enem e falar, amigo, para o examinador, né? Me descola aí um documento dizendo que estive presente para eu levar para o meu patrão, né? Cara, você que está no mundo do trabalho vai ter que antes, já que você está indo para o escritório, né, ou para o hospital trabalhar, poxa, imprime lá o documento, chega com as folhinhas impressas e esse documento você vai ter que baixar no site do Enem INEP. Você vai lá enem.inep.gov.br, entra na área do participante, vai ter lá a declaração de comparecimento, você clica no link, coloca seu CPF, a senha, e aí o participante vai chegar com esse documento impresso no dia do exame, dá na mão do examinador, né, do fiscal, o fiscal vai pegar aquele documento, protocolá-lo e guardar dentro de um envelope. Terminou a prova, ele vai te devolver esse documento quando você for pegar seus objetos para sair da sala, tudo bem? Quem chegar no dia do exame pedindo esse documento não vai tê-lo. Lembremos, trabalhador, que é um direito seu fazer a prova do Enem e não ter esse dia descontado, beleza? Então fica ligeiro para não perder mais esse documento. Agora, o Enem Digital foi a grande questão neste ano. Desde o ano passado, o Enem oferece poucas vagas para testar o mecanismo do Enem Digital. E os alunos têm me perguntado bastante, viu? Não só alunos, como colegas aí, vêm me procurar perguntando, Fernando, como vai ser mesmo esse lance do Enem digital, né? Primeiro que o governo soltou o edital dizendo que ia ser em outubro. Aí, provas como a Unicamp fizeram a sua agenda baseadas nisso, né? Então a FUVEST fez a sua agenda baseada nisso. Aí o Enem vai lá e muda a data. Ô, gente, vamos explicar uma coisa, tá rolando uma pandemia e talvez o governo não esteja administrando da maneira mais sensata isso tudo. O que acontece é que o governo quer testar esse Enem digital de qualquer maneira, porque ele pretende substituir o Enem que nós temos hoje impresso por esse digital. É uma proposta do governo Bolsonaro fazer isso até 2026. No entanto,
Quem está fazendo essa opção do Enem digital achando que vai ser melhor porque é um ano de pandemia, né, e a distância fica mais suave, cara, não existe a distância não, viu? Você vai ter que fazer o Enem digital em loco. Quer dizer, vai ter alguns polos em alguns municípios, não é todo município que tem. Eu vou pegar um exemplo, né? Se você vive em Santana do Parnaíba, você vai ter que ir até Barueri para fazer um exame desse. E lá tem 300 vagas para esse exame. Então, agora, sexta-feira, provavelmente já se esgotaram essas vagas do Enem Digital. Bom, o Enem Digital, galera, ele é exclusivo para quem já terminou o ensino médio. Primeiro dado. Segundo, ele tem um número pequeno por estado e tem município que não tem esse exame. Terceiro, ele não permite você fazer a inscrição digital e depois querer trocar para impresso, né? E quarto, quem optar pelo Enem Digital, perceba que não existe o recurso de acessibilidade. Então, o aluno, por exemplo, que tem dislexia, ele vai ter um atendimento diferenciado. O aluno que tem deficiência visual, ele vai poder fazer a prova em braille, mas no Enem Digital ainda não. Então, o que você acha, Fernando, de fazer o Enem Digital este ano? Eu acho um engodo, né? Se ainda tiver vaga, evite, cara. Vai fazer o Enem impresso. Primeiro que ele te permite riscar a prova, que é uma técnica que a gente usa bastante, né? Mais para frente eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Mas é importante que haja um trabalho de raciocinar em cima do item, que é como eles chamam cada questão. Segundo, vai ter que fazer rascunho de conta no braço, né? A gente já treinou fazer conta no braço. Esse recurso de calculadora, eu não sei como funciona no dia do Enem. Por esse motivo e outros, cara, eu evitaria mesmo fazer a prova no computador. Vamos nos ater para a ideia de que este ano, quem fizer a opção de Enem Digital vai ter uma redação feita na mão, viu? Não é feita num documento de texto que você vai digitar. Então não fala, minha letra é feia, vou preferir o Enem Digital. Cara, a sua redação vai ser feita à mão, escaneada ou fotografada, não sei como eles pretendem fazer, e vai ser corrigida virtualmente. Quer dizer, cara, não faz sentido. Então, a não ser pela ambição do governo Bolsonaro de implementar esse programa, eu acho que aplicar no ano de pandemia só seria justificável se a gente já tivesse tecnologia para fazê-lo à distância, né? Aí eu acho que seria melhor até que o Enem impresso. Como não é o caso, evitem a prova do Enem digital, falou? Se você, depois de todas essas informações, ainda tem por algum motivo o desejo de fazer a prova digital, leve em conta que o número de vagas é escasso, viu? Então tem vários municípios que não têm polo para aplicação dessa prova. É preciso ver se ainda há vaga. E um dia como hoje, que é sexta-feira, a inscrição começou segunda, já deve ser um dia com poucas vagas para essa modalidade digital, né? De qualquer forma, torno a lembrar, vai cair no mesmo dia a prova digital agora adiada, o mesmo dia da prova da FUVEST e da prova da Unicamp. Então, a primeira fase fica comprometida nessas duas instituições para quem optar por fazer o exame do Enem, tá bom? A verdade é que os documentos mais importantes do Enem é neste link aqui que você vai encontrar. Então, cara, eu estou recomendando que você não faça o Enem digital, que você faça o Enem de papel. Quando você estiver fazendo a inscrição lá, então você vai preenchendo o formulário e vai passando para a próxima página, né? Vai ser mais difícil de fazer essa parada e ler o edital. Então é legal fazer a leitura do edital antes. Quais são os documentos que vêm aí anexados, né, ao edital? As matrizes de referência do Enem, que explicam quais são as áreas de conhecimento e como vão ser cobradas essas áreas de conhecimento. Então existe uma coisa chamada competência e habilidade. Nessas matrizes de referência nós vamos entender melhor o que é isso. Então, para você que é professor, eu acho fundamental a leitura desse item, tá? O INEP também disponibiliza todas as provas e gabaritos, tanto para professor, para poder programar suas aulas, quanto para alunos que estão estudando aí para fazer o exame. A plataforma Videoprova em Libras tem todas as questões da prova na língua brasileira de sinais. Ou seja, a acessibilidade aí está sendo garantida de novo para deficiente visual e nesse ponto o INEP só tem evoluído de ano para ano, né?
Bom, lendo o edital primeiro, você vai ter também perguntas frequentes, que é uma área importante para tirar algumas dúvidas, né? Eu acho importante pensar quem tem direito ao quê. Então imagina que o camarada ele tem uma dificuldade de concentração em leitura extensa. Cara, essa prova é uma maratona de leitura, né? Ela é extremamente cansativa. São 5 horas e meia no primeiro dia para fazer lá a redação e mais a prova de ciências humanas e a prova de língua portuguesa e língua estrangeira. Então calcula, bicho, que tem candidato que precisa de mais tempo para poder fazer o exame inteiro em pé de igualdade. Então imagina quem está amamentando, por exemplo, tem que parar durante a prova para amamentar, não é verdade? Se esse é seu caso, o que diz o INEP? Se o documento, a declaração ou parecer que motivou a solicitação de atendimento especializado for aceito, o participante terá direito ao tempo adicional de 60 minutos em cada dia de provas, desde que o solicite no ato da inscrição. O participante que solicitar atendimento para surdez ou deficiência auditiva e o recurso de videoprova em Libras terá o tempo adicional de até 120 minutos para cada dia de provas, né? Então imagina que são casos bem peculiares, né, particulares. Então o aluno que tem dislexia, o aluno que é uma mulher está amamentando, uma mãe, né, eles têm que ter uma atenção diferenciada. Tem que se fazer a requisição antes, solicitando e acompanhando o processo para saber se a solicitação foi atendida. Lá vão entrar documentos, né? Então, uma mãe, por exemplo, vai ter que ter a certidão de nascimento do bebê para poder justificar que está amamentando. Isso é um exemplo, né? Os laudos de que eu tenho dislexia são fundamentais para pleitear o tempo do disléxico. Tá bom, gente? Mas o que fazer se eu tiver o meu pedido de atendimento negado? Cara, no caso de reprovação da documentação anexada, o participante vai poder entrar com recurso. E aí tem uma área lá que é um link para recurso. Esse recurso vai ser do 1º de junho até o dia 5 de junho. Então você vai se informar até o dia 1º de junho. Então estou chutando que dia 30 você já vai ter essa notícia na mão, né? Ou antes até. E vai correr atrás de perguntar, porra, eu tive filho. Por que eu entreguei a certidão de nascimento e não deu certo? Então eu vou entrar com um documento dizendo, olha, vocês não leram direito, meu filho é lactante, ele tem 2 meses de vida. E vão requerer que seja revista a decisão do governo, tá bom? Então aí, na área de participante de novo, é onde você vai fazer essa movimentação. Lá você vai inserir então esse novo documento para comprovar aquilo que não foi comprovado na primeira menção. Tem gente que infelizmente entra de má fé, né? Então a ideia é que haja uma conferência antes de se liberar o benefício mesmo, tá bom? O resultado do recurso dessa solicitação de atendimento vai ser consultado no mesmo endereço a partir do dia 10 de junho. Então no dia 10 eu vou saber se o meu recurso foi ouvido e se o documento novo surtiu algum efeito. O governo pretende liberar o cartão de confirmação da inscrição só semanas antes do dia da aplicação mesmo, né? O que vem nesse cartão? O número da inscrição, o candidato vai ter nesse cartão a data, a hora e o local que a prova vai acontecer, vai estar constando se ele tem atendimento especializado ou não, vai constar se ele fez opção pelo Enem impresso, pelo digital, e vai constar se ele vai fazer a prova de espanhol ou a prova de inglês. O Enem é composto de 4 provas objetivas, quer dizer, questões de teste, que o Enem chama de item, né? Então, linguagem, seus códigos e suas tecnologias, por exemplo, é o que você viu na escola como literatura, como gramática, como artes visuais, como dança, como teatro, né? Tudo isso vai entrar como linguagem. As linguagens, como educação física, por exemplo, tem 45 testes ao todo, incluindo a língua estrangeira, beleza? As ciências humanas também têm 45 questões, 45 itens para serem respondidos. Em ciências humanas, você vai ter a prova de filosofia, de sociologia, de história e de geografia. Ciências da natureza englobam, gente, as questões de saúde, né? Então entra biologia, entra química, entra física, mas entra também ecologia, né? Entram outros elementos aí
de estudos da vida. Gente, matemática e suas tecnologias, com 45 testes para serem resolvidos, também trabalha com toda uma linguagem que explica, porventura, processos que são físicos ou sociais ou de linguagem. Quer dizer, a matemática em si é uma linguagem e tem um peso bem grande. Além dessas 4 provas, você vai ter que fazer uma redação para o Enem. Essa redação, de no máximo 30 linhas, é sempre uma forma que o aluno desenvolve, né, que o candidato desenvolve, a partir de uma situação-problema. Então o Enem entende que várias competências diferentes vão ser empreendidas para o camarada fazer uma defesa e propor soluções sobre uma dada situação-problema. Como é que o INEP propõe que a gente faça essa prova, né? No primeiro dia do exame, você vai ter toda a parte humanas. Então vai cair ciências humanas, vai cair redação e vai cair linguagem e seus códigos no primeiro dia. Por isso que você vai gastar aí fácil, 5 horinhas de prova. Ao todo são no máximo 5 horas e meia de duração para fazer essa primeira etapa da prova. Eu acho que tempo máximo para o aluno que está concorrendo, né, gente? É uma questão de dividir porque o tempo é mínimo. Vai dar uma média aí de 3 minutos por questão, por teste, para fazer uma redação aí com passagem a limpo, né? O participante deverá responder às questões da prova de língua estrangeira escolhida na inscrição. Então, na prova impressa, vai vir tanto inglês quanto espanhol. Mas se eu fiz a opção por espanhol, eu tenho que respondê-las. Se a questão é inglês, vou começar a fazer a prova de inglês. Pule a prova que você não se inscreveu para fazer, né? No segundo dia do exame, 8 de novembro, vão ser aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática. Ah, Fernando, que bom, são 5 horas, dá tempo suficiente. Olha, cara, os alunos dizem que, primeiro, saem com dor de cabeça, principalmente no segundo dia. E segundo, que sempre tem aquele teste que é mais difícil, né, que não deu tempo de fazer do jeito que deveria ter sido feito. Então, o candidato que for fazer essas provas, você que é de escola pública e não teve nenhum preparo para encarar essa situação, amigo, é um teste de resistência sentado, falou? É um teste de resistência física e, por favor, lembre-se de levar a sua aguinha para não beber do bebedouro nesse momento, tá? Leva a sua água fechadinha de casa, leva a sua mascarazinha para fazer legal, embora eu ache que sim, vai ter gente distribuindo água no dia da prova e distribuindo máscara, por exemplo, né? Vai ser um absurdo se o governo não tomar esse tipo de cuidado, né? Eu até suponho que eles vão criar aquele esquema de o cara vai pisar dentro de um saquinho plástico que vai aderir ao pé dele para não trazer vírus da rua para dentro da escola, sei lá, eles vão ter que bolar uma série de estratégias aí. O primeiro dia do exame do Enem Digital também vai ser o dia da redação e das linguagens, não é? Gente, a prova de redação será realizada em formato impresso. O participante somente vai responder as questões de língua estrangeira que ele escolheu. No segundo dia, no Enem Digital, vai ser a mesma coisa. Linguagens, matemáticas e ciências da natureza. Suavão, gente. A aplicação do Enem de 2020 impresso vai seguir o horário de Brasília, que nem está no quadro aí. Então o portão vai abrir meio-dia e a prova vai até às 6h30. Esse é o tempo que você vai gastar, mais o tempo de locomoção até o local de prova. Então fique esperto, porque tem gente que combina com a mãe de buscar na escola e não está pronta na hora de sair. Candidato, é bom que seus pais entendam que você vai ficar o tempo que for necessário, tá? Nada de pressão. Firmeza? Então, as duas vantagens do Enem impresso, não é? Como nós falamos, vamos recapitular. A primeira é que tem vários municípios que dispõem aí da aplicação do Enem impresso. Entra lá no anexo 1 do edital e dê uma olhadinha, tem a lista de todos os municípios que vão aplicar o exame impresso. São quase todos, viu, cara, os municípios aí do Brasil. A segunda coisa importante é saber que o exame do Enem impresso ainda não foi transferido de data. Quer dizer, se o governo não mudar a data dele também por conta da pandemia, já que restrições maiores no estado de São Paulo, por exemplo, vão ter que ser tomadas, candidato, não está batendo o Enem nem com a prova da Unicamp, nem com a prova da FUVEST, o Enem impresso.
o Enem Digital já foi transferido exatamente para as datas da FUVEST e da Unicamp. Fechou? Mas afinal de contas, o que o Enem cobra exatamente, Fernando? Como é que eu posso me preparar para encarar esse exame? Olha, primeiro faça a sua inscrição direitinho, né? A hora que você tiver feito a inscrição, sabendo de todas essas peculiaridades, aí é legal que você comece a se preparar com o tempo. Divida o tempo exatamente, descubra como vai fazer os estudos. O que eu devo dizer é, não estude por matéria. Não é esse o recorte que o Enem quer de você. Então o Enem está mais preocupado com o que exatamente? Bom, esse é o documento chamado Matriz de Referência do Enem. Eu vou fazer um próximo vídeo especificamente falando da redação. Mas a matriz de referência tem as aptidões que são necessárias, não para a matéria A ou B, mas para o candidato possuir. São, então, competências que o candidato tem que são úteis para resolver problemas em áreas diferentes do conhecimento. É por isso que o Enem fala de eixo cognitivo. Cognoscer, conhecer, depende de capacidades, não exatamente do conhecimento de física ou de língua portuguesa, não é verdade? Para todas as áreas do conhecimento, seja para biologia, para química, o candidato tem que ter algumas competências, né, algumas capacidades já desenvolvidas. Não dá para medir a competência de uma pessoa a não ser pelas habilidades que ela apresenta resolvendo problemas. É assim que a prova do Enem vai pensar a avaliação do candidato. Então você que é professor e está preparando seus alunos, né, para fazer a prova do Enem, perceba, não vale a pena a gente segmentar a matéria. Dividir, olha, matemática é assim, física é assado. Cara, o importante é entender o quanto de reflexão científica eu vou ter que ter para resolver um problema que envolva, né, matemática, física, química, por exemplo. Né? O Enem trabalha, portanto, nesse âmbito que é transdisciplinar, que envolve disciplinas diferentes. Veja só, dominar a norma culta é importante para alguém, por exemplo, que queira ser engenheiro? É claro, né? Quer dizer, qualquer área do conhecimento vai demandar do uso de norma culta. Não é só o professor que tem que ter domínio de norma culta. Não é só o advogado e o publicitário que tem que dominar a norma artística, né? Todo mundo tem que entender as peculiaridades, não só da sua língua, como também das línguas estrangeiras. Não é à toa que o eixo cognitivo do Enem, linguagem, é algo que perpassa todas as provas e também a redação. Compreender fenômenos, que significa construir e aplicar conceito de várias áreas do conhecimento para compreender um fenômeno natural. Então vamos pensar, o efeito do coronavírus na sociedade brasileira. É um fenômeno. Entender como funciona isso em vários âmbitos, no âmbito econômico, no âmbito político, no âmbito social, no âmbito da biologia, da química. Pensa bem, como é que eu vou discutir, sei lá, a produção de vacina? Como é que eu vou discutir, sei lá, a volta para o mercado de trabalho? Né? Então, compreender o fenômeno não é só uma competência de quem faz ciência. Né? Enfrentar situações problema, que significa selecionar dentro da situação problema o que é dado, o que é desprezível, organizar esses dados, relacionar um dado com o outro, interpretar os dados e informações representados de diferentes formas, então seja ele em gráfico, seja em infográfico, seja numa minuta, seja numa nota, numa reportagem, não é verdade? Então o candidato tem que dominar gêneros diferentes de texto para poder tomar decisões e enfrentar as situações problema. Também é importante, como eixo cognitivo, que o candidato saiba construir uma argumentação a partir dos dados que lhe são dados. Então ele vai ter que relacionar as informações, representar o que já está representado em outras formas dentro da sua linguagem, conhecer aquilo que é disponível em situação concreta para poder tomar uma decisão. E aí ele consegue construir uma argumentação consistente. Principalmente a redação, mas também língua portuguesa, ciências humanas, vão utilizar esse eixo cognitivo como base. Né?
Elaborar propostas é outro eixo cognitivo fundamental para quem faz o Enem. Quer reconhecer conhecimentos desenvolvidos na escola para elaborar propostas de intervir solidariamente na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Sim, os direitos humanos a gente entende que são um eixo cognitivo construído durante o ensino médio. Aquele que não possui uma forma de entender a realidade dentro desses eixos está assim defasado, segundo a prova do Enem. A última informação da página do INEP é essa, tá? São os contatos aí que o MEC disponibiliza para quem precisar conversar sobre empecilhos, problemas que surgirem, né? Então vou repetir. Se você contraiu o coronavírus, se você está em estado de saúde grave e não vai poder fazer a prova porque está internado, a sua família tem como requisitar, né? Se você não tiver internado, você tem como requisitar fazer uma outra aplicação da prova, por exemplo, junto com o pessoal que está presidiário, né? Junto com o pessoal do PPL, ou junto com o pessoal da prova digital. Quer dizer, esse direito foi garantido pelo edital. Por favor, não percam os prazos, entrem em contato se for necessário e eu vou dando tchau. Espero ter sido útil para todo mundo. Vou seguir aí na batalha. Estou com vaga para aluno particular, se for o seu caso. Entre em contato, vamos conversando, que nosso rolê é para frente. Volto aí na outra semana com mais explicações, porque esse vídeo já passou de meia hora, eu acho que ninguém aguenta, né? Boa inscrição, faça a inscrição então pelo Enem Impresso e força na peruca. É nóis, irmão. Tamo junto.